Bom dia, hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Muita gente tem me escrito via e-mail dizendo que uma das coisas mais importantes que viu neste ano foi o documentário Os Donos da Verdade, do Brasil Paralelo, através desse canal. É que esse canal tem a honra de ser hoje parceiro do Brasil Paralelo. E nós apresentamos aqui na segunda-feira a estreia do documentário, do fantástico documentário Os Donos da Verdade. Você pode encontrá-lo já na capa do canal Professor Belay. Ao acessar a capa do canal Professor Belay, a primeira página do canal Professor Belay, o primeiro vídeo à disposição é a estreia do documentário Os Donos da Verdade, Brasil Paralelo. Pois bem, muita gente tem me escrito dizendo, olha, professor, esse foi um dos documentários mais importantes, principalmente agora que estamos vivendo um tempo de muito controle, de muita censura no Brasil. É verdade, mas é preciso lembrar que os documentários do Brasil Paralelo não param. Essa semana mesmo, a cada dia, um documentário sobre um dos juízes do Supremo. Você pode ter acesso a todo esse material e acompanhar os documentários do Brasil Paralelo, tornando-se membro patriota do Brasil Paralelo por apenas R$10 por mês. Ao clicar no link que está logo aqui abaixo do vídeo, você é direcionado para o Brasil Paralelo, pode tornar-se membro patriota por R$10 por mês, estará ajudando o Brasil Paralelo, porque esta é a sua grande fonte de renda, a única fonte de renda para continuarem esse trabalho maravilhoso, mas também estará ajudando o canal do Professor Belay. Toda vez que alguém se inscreve, torna-se membro do Brasil Paralelo por este link, está ajudando também o canal Professor Belay. Se você ainda não viu o documentário Os Donos da Verdade, veja, e se você ainda não é membro patriota do Brasil Paralelo, torne-se membro ainda hoje. Una forças com quem está lutando bravamente por um Brasil mais consciente. Meus amigos, não é de hoje que Vladimir Putin enfrenta problemas na Rússia. Desde o ano passado, a Rússia tem mostrado uma novidade em termos políticos. Reações populares contra Vladimir Putin, o que era algo inimaginável há 2, 3, 4 anos atrás. Tudo isso porque a Rússia tem hoje um líder da oposição. O líder da oposição chama-se Alexei Navalny, e vem sim criando graves, sérios problemas para quem não tinha nenhum internamente, Vladimir Putin. Navalny vem unindo uma oposição em torno de Vladimir Putin e colocado gente na rua desde o ano passado para protestar. Pois bem, acontece que hoje a mídia internacional deu com destaque a notícia de que Navalny foi envenenado. Está com um quadro de envenenamento. Isso não é novidade em se tratando de Rússia. Aliás, eu já havia alertado sobre isso há algum tempo atrás. Observe um trecho deste vídeo do ano passado. Atenção para esta notícia do dia 12/12 de 2016. Londres. O ex-espião russo Alexander Litvinenko foi provavelmente envenenado com polônio radioativo, anunciaram as autoridades sanitárias britânicas nesta sexta-feira, de acordo com informações da agência France Press. A polícia britânica investiga como o espião pode ter entrado em contato com o material tóxico. Nesta sexta-feira, os investigadores encontraram vestígios de radiação em um sushi bar de Londres, onde o ex-espião comeu antes de ficar doente, segundo informações da agência Reuters. Especialistas procuram traços do elemento em diferentes locais por onde o espião pode ter passado.
Já esta notícia do dia 10 de março de 2018 diz que o envenenamento de um ex-agente duplo russo e sua filha de 33 anos chocou o mundo e estremeceu as relações entre Rússia e Reino Unido. Mas, na vida real, na vida pessoal de Sergei Skripal, internado em estado grave com a filha Yulia, de 33 anos, este é mais um episódio, talvez o último, de uma sequência de tragédias. Já a notícia do dia 13/3 de 2018 dizia o seguinte: Londres. A Rússia recusou-se a dar explicações ao Reino Unido sobre o uso de um agente neurotóxico de fabricação soviética usado no envenenamento do ex-espião Sergei Skripal em Salisbury, no sul da Inglaterra. Londres havia dado um ultimato de um dia a Moscou por suspeitas de sua participação no episódio, vencido à meia-noite de quarta-feira, horário local. Pois bem, por que estou dando essas notícias antigas? Porque dessas notícias surgiram comentários de que Vladimir Putin tratava os seus desafetos e os seus inimigos políticos com plutônio. Em algumas rodas, muitos chamavam o presidente russo de o presidente plutônio ou o homem plutônio. A conversa ficou um pouco esquecida por algum tempo, mas volta à tona novamente. Isso porque o líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi internado ontem, domingo, às pressas no hospital de Moscou, com suspeita de quê? De envenenamento. Vejam só, a matéria saiu aqui no de Moscow Times e não sairá provavelmente em nenhuma outra mídia russa. Ela diz o seguinte: o líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hospitalizado às pressas no domingo depois de sofrer uma reação alérgica aguda. Um médico disse que pode ter sido o resultado de envenenamento com uma substância química desconhecida. Navalny, de 43 anos, foi levado às pressas para o hospital na manhã de domingo, quando cumpria uma sentença de 30 dias, estava na cadeia, por violar as duras leis de protesto de Moscou, um dia depois da polícia de Moscou ter detido 1.000 pessoas numa manifestação considerada ilegal, organizada por Navalny. Bem, hoje a notícia é essa: o líder da oposição, Alexei Navalny, está em coma, respirando por aparelhos em uma unidade de terapia intensiva, com um quadro de envenenamento, anunciou o seu porta-voz hoje, quinta-feira. Ele viajava da Sibéria para Moscou em um avião que teve que fazer um pouso de emergência na cidade russa de Omsk, quando o líder da oposição começou a sentir-se mal, disse o porta-voz. Ele está em coma e em estado grave. Isso foi publicado no Twitter. Em declaração à estação de rádio Ekomovsky, o porta-voz de Navalny disse que o mesmo suava. Disse que durante o voo, Navalny suava e pediu-lhe que continuasse falando com ele para que ele não pudesse se concentrar em alguma coisa. Ele já sentia-se mal, estava perdendo a consciência. Em seguida foi ao banheiro e perdeu definitivamente a consciência. Acreditamos que Alexei Navalny foi envenenado por algo misturado em seu chá. Essa foi a única coisa que ele bebeu pela manhã, disse o porta-voz. Já os médicos dizem que o veneno foi rapidamente absorvido pelo organismo, porque vinha provavelmente de um produto quente, de um líquido quente que Navalny tinha tomado. Navalny está na unidade de terapia intensiva para pacientes de toxicologia do Hospital de Emergência de Omsk, número 1, na sala número 1, confirmou a agência de notícias estatal TASS. Bem, em relação a Navalny, é preciso fazer duas observações. Ele tem ganhado, sim, muito apoio
muita atenção, muito apoio popular, porque bate numa tecla que é, via de regra, eficientíssima para a projeção política: a luta contra a corrupção. Ele tem batido muito nessa tecla, falando, apontando a corrupção no governo, claro que é enorme, evidentemente, como em todo o governo, exceto o nosso, talvez o de Trump também não, mas tem usado isso como argumento principal para se tornar popular, para ter popularidade. Há muita corrupção. Evidente, Vladimir Putin tornou-se quase maior do que a Rússia, está há 20 anos no poder, e é evidente que as suas raízes são profundas e há muita corrupção na Rússia agora, como de resto sempre foi, sempre teve. A Rússia sempre foi um dos países mais corruptos do mundo, principalmente depois da Revolução Russa de 1917. A antiga União Soviética era movida à corrupção. Hoje não é diferente. Pois bem, isso nós já vimos acontecer no Brasil. Muitos políticos que eram quase que totalmente insignificantes ou basicamente conhecidos apenas em seus redutos municipais, acabaram tendo sucesso estrondoso da noite para o dia, batendo na corrupção, no PT e na corrupção. É a receita infalível. Falar sobre corrupção, acusar, mostrar provas e assim por diante, faz do acusador, num primeiro momento, um herói, uma espécie de herói. Torna-se celebridade em qualquer lugar do mundo aquele que aponta um item de corrupção com as devidas provas. É o que Navalny tem feito. O que não é ruim, evidentemente, mas muitas vezes isso é usado apenas para alcançar altos degraus na política. E depois, uma vez que o sujeito se torna um político, acaba deixando de lado a luta pela corrupção. O que deveria ser a luta de qualquer um, de todos nós, independente da vida pública, se estamos na vida pública ou não. Combater a corrupção é um dever moral de cada um de nós. Mas, enfim, é assim que a banda toca. A segunda questão importante sobre Navalny é que ele tem apoio dos globalistas. Ele é um político em ascensão que tem, sim, servido-se deste apoio na luta contra Vladimir Putin, mas também tem apoio de alguns saudosos da antiga União Soviética que querem um alinhamento maior com a China e mais independência das Dumas, ou mais poder para as Dumas, descentralizando um pouco o poder, tirando um pouco o poder do Kremlin. Para isso, Vladimir Putin é um entrave. Bem, o problema de Putin é exatamente esse. Ele está enfrentando uma oposição interna e externa. A oposição externa é porque, para os globalistas, a validade de Putin venceu. É preciso colocar alguém mais alinhado com o projeto global, que não seja que não faça sombra ao projeto global. Vladimir Putin é um dos homens mais poderosos do mundo, tem uma conta bancária muito grande, ele é sim considerado um dos homens mais ricos do mundo, sem ter um produto para vender, uma empresa, uma indústria ou algo que o valha. Ele tem a Rússia, e esse é o problema de Vladimir Putin. Ele considera a Rússia como propriedade sua, mas os globalistas também. Os chineses, de algum modo, querem uma boa fatia da Rússia, e os velhos bolcheviques, idem, querem fatiar a Rússia em feudos. E aí é preciso tirar Vladimir Putin de cena. Vladimir Putin está, portanto, enfrentando hoje o seu maior desafio. E, no momento, o nome desse desafio é Alexei Navalny, porque é ele que está encabeçando a liderando, melhor dizendo, a oposição a Putin. Agora, um detalhe importantíssimo. O meio de lidar com tudo isso no Ocidente é bastante complexo. Vejam o caso, por exemplo, de Donald Trump. Donald Trump tem enfrentado uma dura batalha para levar até o fim o seu primeiro mandato.
mandato. Tem enfrentado vários desafios diários, tentaram tirá-lo da cadeira por impeachment, por calúnia e difamação, enfim, foram várias as tentativas. Mas, como Donald Trump está numa democracia, precisa lidar com a coisa de modo bastante civilizado e inteligente. Agora mesmo, Obama o acusou, ontem Obama o acusou, o Obama, de que Trump faz um governo só para os amigos e para si mesmo. Pois é, acontece que Trump, um dos homens também mais ricos do mundo, só contabilizou prejuízo nesses 3 anos e meio na Casa Branca. Só teve prejuízo Donald Trump. Por quê? Porque não pôde cuidar das suas empresas como cuidava e não pôde, portanto, concentrar-se nos seus lucros. E ele, como presidente, simplesmente deixou de lado as suas empresas para os seus filhos e estas amargaram prejuízo. Imaginem se fosse no Brasil, nos tempos pré-Bolsonaro, um presidente que tivesse suas empresas, certamente não amargaria o prejuízo que que Trump amargou. Mas aí é que está. Trump enfrenta esse tipo de calúnia o tempo todo. E aí, vai fazer o quê? Tem que continuar tocando a vida, fazendo o melhor no seu governo e esperar que lá na frente o povo reconheça a sua boa intenção, o seu bom governo e vote nele de novo. Na Rússia, uma democracia exemplar, como quer passar o RT News todos os dias, a conversa é diferente. Adversários são tratados de um modo, digamos assim, mais objetivo. Pois é, não é à toa que muita gente homenageia Vladimir Putin com um velho sucesso brasileiro do hit Menina Veneno, o mundo é pequeno e mais para nós dois. No caso da Rússia é Menino Veneno. Isso quer dizer que Putin não tem moral nenhuma. Putin, o seu governo, a sua administração e os seus meios de comunicação, a sua imprensa chapa branca, não tem moral nenhuma para dar pitaco na democracia ocidental, ainda que capenga, como a nossa, por exemplo. Moral nenhuma. Pelo simples fato de não haver democracia na Rússia. Até depois.